Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que envolve muita gente e, na verdade, tudo, até os preços das coisas acabam também tendo reflexo dos combustíveis. Hoje nós vamos conversar com o consultor Roberto James e com ele vamos falar sobre a composição do preço da gasolina. Você acha que a gasolina custa caro? Será? Por que custa tão caro? É isso que vamos conversar no programa de hoje, no nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação de todo o estado do Rio Grande do Norte. Por que será que a gasolina está tão cara? Como é que é composto? Como é que é feito esse preço? Vamos discutir este assunto com você e também com o consultor Roberto James aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Então, falar sobre gasolina, preço da gasolina é o assunto de hoje do Boa Tarde Cidadão. Telefone, você já sabe, anote aí. Tem um 9 a mais agora, né? 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você constrói conosco o programa Boa Tarde Cidadão. E aí nós observamos, sempre abrimos o programa aqui com algum assunto que nós acompanhamos na mídia nacional e também nas cenas cotidianas, nas cenas do dia a dia da nossa cidade natal, do estado, do país como um todo. E aí falar um pouquinho sobre a situação dos políticos que nós observamos no país inteiro. Claro, obviamente, que não se pode generalizar em tudo, mas nós sabemos que é necessário que cada vez mais haja uma melhoria na qualidade da prestação dos serviços por parte dos políticos. Mas que isso começa também na melhoria, na forma através da qual a gente escolhe os políticos que vão nos representar. Do que adianta escolher mal e depois ficar reclamando? Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado com tudo isso. Nós vivemos, teoricamente, pelo menos, num sistema de democracia representativa. Você escolhe o seu representante. Mas na prática, infelizmente, a nossa vivência é a vivência de uma democracia delegativa e não representativa. Por que delegativa? Porque simplesmente na prática você delega os poderes àquele político, quando vota nele, para prefeito, governador, presidente, deputado federal, estadual, vereador, para o que for, e depois lava as mãos, muitas vezes esquecendo da pessoa em quem você votou. Então, como é que pode? Escolhe mal, esquece em quem votou, depois a culpa é do governo, a culpa é de todos, a culpa nunca é de nenhum de nós. Nunca olhamos para o nosso próprio umbigo. Então, é importante que cada um possa fazer essa reflexão, né? E temos tantas situações como essa, né? Uma pesquisa da Data Senado, uma pesquisa ligada ao próprio Senado da República, ela aponta que 91% da população pesquisada apoia a redução no número de deputados federais, 88% apoia a redução do número de senadores e o foro privilegiado para os parlamentares tem rejeição de 95% da população. Pelo menos nisso, a grande maioria do povo brasileiro está atenta. Foram em torno de 1.100 entrevistas realizadas entre 28 de abril e 2 de maio. E nós sabemos aí, diante desses índices, que mostram a insatisfação da população com os políticos. Mas isso deveria começar justamente na hora da escolha, na hora de saber escolher. Tantos e tantos anos, tantas e tantas vezes, você escolhe sempre os mesmos políticos, as mesmas coisas, as mesmas famílias, e os problemas são os mesmos. Então, por que não mudar? Vamos fazer essa reflexão para você que nos acompanha agora no Boa Tarde Cidadão, porque só mudando com responsabilidade é possível realmente obter, e com a presença popular, mudanças necessárias para transformar o seu condomínio, a nossa cidade, o nosso bairro, nosso estado, o nosso país como um todo. Porque muitas vezes a gente tem noção de que tudo é do governo, não é meu, não é comigo, isso aí nesse assunto não é meu. Nos isentamos de responsabilidades, por exemplo, dentro de nossa própria casa em alguns momentos. Mas e aí, na hora que o problema está acontecendo, que a coisa estourou, fica feio para todo mundo, e aí, quem é o responsável por tudo isso? Ninguém, apenas os políticos. Claro, é evidente que eles têm a parte de, não generalizando, mas alguns deles têm a sua parcela de culpa quando faz uma má gestão, quando é incompetente, quando desvia dinheiro público, quando pratica corrupção. Então, tudo isso acaba atingindo a todos nós. Portanto, a política deve ser, sim, interesse de todos nós e todos nós devemos acompanhar com muita precisão tudo isso que se passa, né? Temos aí a informação também do próprio Supremo Tribunal Federal, que já
abrindo inquérito para investigação do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte. Isso por estar suspeito de ter recebido uma propina de R$1 milhão do consórcio Inspar, na ocasião daquele evento daquela operação que nós observamos, que deflagrou, digamos, o desmonte, na verdade, daquele esquema que iria cobrar das pessoas que fossem fazer inspeção veicular, né? Então, esse esquema foi delatado e aí havia sido arquivado, mas foi aberto agora pelo Supremo Tribunal Federal com uma investigação em relação ao senador Zé Agripino, porque, segundo o delator Jorge Olímpio, ele teria recebido ou pedido R$1 milhão. Então, a gente espera que se investigue, que se apure, né, porque de um lado e do outro isso tem que acontecer. Muitas vezes se fala, mas tal partido é mais investigado que outro. Na verdade, errou ou a suspeita de erro, todo mundo tem que ser investigado. Do mesmo jeito que se investiga o PT, tem que se investigar o PSDB, tem que se investigar o DEM, tem que se investigar qualquer partido, qualquer pessoa, qualquer político que se envolva direto ou indiretamente de qualquer esquema de corrupção. No município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, no país inteiro, tudo isso tem que ser observado e a população tem que ficar atenta. Com cuidado muitas vezes, porque alguns setores da mídia acabam manipulando, omitindo algumas informações de um lado, escondendo informações de outro e apenas divulgando o que interessa, né? Diante de tantos partidos envolvidos com essa corrupção do Petrolão também, aparece o PT. Mas e o PMDB, que tem presidente da Câmara e Senado e tantos outros parlamentares? Né? O PP e tantos outros partidos, fala-se no próprio PSDB também. Então, na verdade, a gente tem que ficar atento a quem são esses atores que estão participando de todo esse tipo de corrupção, de negação do zelo com a coisa pública, que é sempre constante, né? Tivemos mais uma, que foi a notícia do dia, justamente o depoimento de ontem, repercutindo durante todo o dia de hoje, da ex-prefeita de Natal, Micarla de Souza, na ocasião prefeita pelo Partido Verde. Nós sabemos também dessa investigação, ela coloca-se absolutamente como inocente, dizendo que, ao contrário do que se diz que seu patrimônio aumentou, ela afirma que o patrimônio diminuiu, que vendeu a própria televisão, as ações da televisão e tantas outras coisas, e tem passado dificuldades financeiras. Um depoimento chorando, numa situação realmente muito complicada, diante da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, sobre esses recursos de desvio, teriam sido desviados de acordo com o que foi deflagrado na Operação Asepsia. Então, seja um político correto, isento e honesto, ou um político que pratique corrupção e esteja suspeito, de uma maneira ou de outra nós temos uma corresponsabilidade com tudo isso. De uma maneira ou de outra nós temos sim uma participação, porque se nós votamos, nós escolhemos. Se escolhemos alguém que acerta, acertamos com aquela pessoa. Se escolhemos alguém que erra, erramos e pagamos o preço junto com ele. Então, muito cuidado na hora que a gente for. Vem aí eleições no próximo ano, já vamos começar a discutir tantas coisas e vamos prestar atenção, né? Quem que já está há tanto tempo, né? E tanta gente boa que pode entrar e por que não entra? Mas na política só tem coisa errada, só tem corrupção, mas vamos pegar as pessoas de bem e colocar na política, porque parece que quem já está por aí atualmente há tantos anos, décadas e décadas e décadas e décadas, parece que não resolveu nada. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho vamos falar sobre a composição do preço dos combustíveis. Por que será que a gasolina está tão cara? Vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso com o nosso convidado de hoje do Boa Tarde Cidadão, que é o Roberto James, consultor desta área. Até já. E nesse mês, conforme prometido, eu vou premiar o nosso melhor funcionário. E o prêmio vai para... Robertão! O nosso destaque do mês! Palmas, pessoal! Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa, a melhor rede médica do estado com mensalidades acessíveis e qualidade de vida aos seus colaboradores. Ligue pra gente, Unimed Natal PME. Cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Na sua família tem algum diabético? Aqui você tem as melhores ofertas. Kit de aparelho de glicose, ponto DS, R$ 41,99. Isso mesmo, R$ 41,99. Drogaria Saúde, é logo ali e é daqui. 3232-3000. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho
que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Ao meu lado está o Roberto James, que é consultor nessa área de combustíveis e conosco vai falar e responder talvez essa pergunta que todos nós nos fazemos: por que será que a gasolina é tão cara? É um dos assuntos que vamos discutir aqui no Boa Tarde, Cidadão de hoje. Você que está em casa nos acompanhando em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, tem a opção de participar e interagir conosco através de mensagem de texto e também pelo WhatsApp 999-827916. Eu lembro que você pode assistir tanto a este quanto aos outros programas que realizamos aqui nas outras emissoras de televisão. Pode assistir a todos esses programas no nosso site, no nosso blog, que sempre fica disponível para você, inclusive, baixar para guardar a entrevista com você, no www.robsoncarvalho.com. Nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Roberto James, seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aqui para poder ajudar a entender um pouco dessa dinâmica e do preço da gasolina. E vamos começar com isso, né? Como é que é formado o preço da gasolina? Bom, é uma conta muito simples, aparentemente, mas porém não é muito divulgado. É muito fácil encontrar na internet, porém as pessoas não têm essa facilidade esse desejo, né, de procurar. E às vezes não tem tantas coisas seguras na internet, né? Porque tem informação, então é importante a pessoa como você de referência para esclarecer para a população que nos acompanha nesse momento, né? Por que a gasolina, por exemplo, é tão cara? Exato. Bom, Robson, hoje a gente pode dividir o preço da gasolina em três pedaços, né? Você tem o preço de formação que sai da refinaria, o seu preço de custo, os tributos que são adicionados a este preço e também as margens que são colocadas aí para os agentes que trabalham tanto essa parte de transporte como de revenda da gasolina. Então, basicamente, são esses três. Hoje, o preço da refinaria corresponde a 32% do preço da gasolina. E é aí um primeiro ponto onde você começa a perguntar, poxa, mas se o custo de produção da gasolina é tão baixo, o que é que incide, né? Ou seja, a gente tem aí mais de 40% do preço da gasolina são impostos federais, impostos estaduais. Só o ICMS é em torno de 27% a 28%. O imposto estadual em cima da gasolina. Só um deles, né? A gente tem PIS, tem CONFINS, tem a CID que voltou. Você saberia dizer de memória quanto é que nós temos de imposto de cada um desses itens que incide sobre a gasolina? Qual seria esse percentual? Ele varia de estado para estado. Aqui no Rio Grande do Norte a gente poderia, o ICMS é 27%. Você teria em torno de 12% dos impostos federais, como PIS, CONFINS e CID, e a distribuição, transporte e revenda para a margem, né, do posto de gasolina ficaria em torno de 17%, juntando esses três aí, ou seja, o produto sai da refinaria para o distribuidor transporta até o posto revendedor e todo esse processo aí de saída da refinaria até a chegada no posto é 17%. Ou seja, os postos revendedores, eles têm uma parcela muito pequena sobre o preço final do combustível. Mesmo porque o tipo de pauta utilizado para precificar esses impostos é o que a gente chama de PMPF, né? Ou seja,
O governo ele estipula o valor final, ou seja, ele faz uma média aí dos valores dos preços cobrados e ele cobra o ICMS e a carga tributária em cima desse valor. Hoje aqui no Rio Grande do Norte está em torno de 2,32, 3,32, 3,34 o preço da gasolina. Então, em cima do preço final, né, você calcula o imposto, o ICMS, o PIS, CONFINS e a CID. Temos aqui a participação, deixa eu ver, do Ítalo de Natal. Um abraço, Ítalo, obrigado pela sua audiência. Ele diz, desejo que o seu programa tenha recordes de audiências. Deus quiser, muito bem, e vocês quiserem também, né? Bom. Há de se ter bom senso, há de se ter coerência. Como bem disse, precisão nas informações, todos os lados da notícia. Parabéns. Em relação, acredito, ao comentário inicial que fizemos, né? Tem que se mostrar todos os lados da moeda. Quem errou, seja do PT, do PSDB, do PMDB, do PP, não importa. É importante que tudo seja dito com coerência, que a verdade seja colocada para que você tire as suas próprias conclusões. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre, por exemplo, no caso do Rio Grande do Norte, nós estamos entre os maiores produtores de petróleo do país, mas então, no entanto, temos uma gasolina muito cara. Por que é que isso acontece na prática? Olha, é por causa da famosa logística, né? Nós temos Como é que acontece essa logística, como é que há essa distribuição do combustível até chegar aqui, que faz com que, mesmo produzindo, a gente fique com combustível mais caro do que outros estados? Vamos voltar então à decisão da refinaria Abreu e Lima. Quando o governo Lula procurou definir uma nova refinaria, né, o Rio Grande do Norte entrou na disputa porque tinha todas as condições ideais para poder abrigar essa refinaria. De consolo, a gente não conseguiu a refinaria Abreu e Lima, que seria um investimento aí em torno de 10 bilhões de reais, hoje já está bem mais, mas a gente conseguiu a mini refinaria. Então, a partir de 2009, iniciou-se o processo de refino do diesel e a partir de 2010, a planta de gasolina ficou pronta e a gente começou a produzir gasolina aqui no Rio Grande do Norte. A refinaria que nós temos aqui, na verdade, seria refino de querosene de aviação. A de Guamaré, ou aqui se produz gasolina comum no Rio Grande do Norte? O que você chama de gasolina comum é gasolina C, que tem a mistura do etanol. A gasolina A, que é a gasolina pura, é produzida aqui no Rio Grande do Norte, sim, na refinaria Clara Camarão. Mas ela não é vendida para o consumidor? Ela é vendida. É vendida diretamente para o consumidor. O que acontece é que, como não houve aquele investimento para se tornar a Clara Camarão uma refinaria plena, então alguns subprodutos que são necessários para a produção da gasolina ainda tem que vir de fora. Então, até alguns meses atrás, até uns 2 ou 3 semestres atrás, a nafta craqueada, por exemplo, é um deles, ele vinha de navio, descia no porto de Natal e subia para Guamaré através de caminhões. Hoje já existe um conjunto de boias. Como não tem porto em Guamaré, existe um conjunto de boias que faz com que essa troca de produtos aconteça e possa ser produzida a gasolina. Então você tem esse custo de alguns produtos, o diesel é necessário, alguns produtos importados para chegar à qualificação do diesel que nós utilizamos hoje, que é o S500, o etanol vem das usinas, então assim, todos os produtos exigem uma logística muito complexa e cara, né? Então nós tínhamos um terminal aqui em Natal, em que você carregava um carro, em 40, 70 minutos no máximo, ele estava num posto revendedor com custo de frete lá embaixo. De repente agora você botou ele para 200 quilômetros de Natal, né, em estradas não muito boas, não bem preparadas para esse tipo de ação, e aí você acaba dificultando a baixa desse preço. Mas o principal é um investimento mais pesado, uma vontade política de investir na refinaria Clara Camarão, a gente poderia ter um impacto melhor. Porém, Robson, eu gosto de alertar a questão dos impostos, né? Ou seja, não adianta de nada a gente mexer no preço da gasolina, diminuir essa... Se não mexer no preço do imposto. Se a gente for analisar a números de 2014, o preço de refinaria do Brasil, convertido já em dólar, nós temos o menor preço de refinaria do mundo, um dos menores. Então a gente ganha para a maioria das refinarias, Estados Unidos, Alemanha, China. Então o que acontece? O que torna o nosso combustível caro? É a incidência de impostos em cima dele, né? Então isso quer dizer Nós tivemos agora por parte do governador Robson Faria a diminuição do imposto sobre o querosene de aviação, por exemplo. Isso já barateou as passagens automaticamente e também está possibilitando a atração que já está acontecendo de novos voos para o Rio Grande do Norte.
Fala-se também, na possibilidade, eu quero ouvir a sua opinião, sobre a redução ainda mais do próprio preço do querosene de aviação, porque nós temos uma planta de produção de querosene de aviação no Rio Grande do Norte. Isso realmente é possível para que a gente consiga baratear ainda mais esse tipo de combustível, por exemplo? Com certeza. Pegando números de 2009 a 2012, que eram os que eu tenho comigo, da refinaria Clara Camarão, o aumento da produção girou quase 50%, ou seja, ela quase que chegou à metade de produção a mais. Então, a produção é crescente, nós temos uma empresa muito importante, que é a Petrobras, está passando por algumas dificuldades, mas é um empresa muito empenhado e tem essas condições sim. O que é que precisa? Quando você diminui o imposto, você aumenta o giro daquele produto e você faz com que esse produto gire mais e, ou seja, compense aquela diminuição do imposto. Uma outra atitude como essa, no diesel, por exemplo, você pode atrair também centrais de distribuição. Por que a gente não trabalha centrais de distribuição? Por que em Recife o Carrefour tem uma central de distribuição, um centro de distribuição lá em Recife? Por quê? Porque ele recebe um certo incentivo e aí é mais interessante para ele abastecer a frota dele lá. Mas, Roberto, é diferente um avião de um caminhão. É claro, mas são pequenas ações como essa que você pode utilizar para poder ir reforçar todas as áreas. Você melhora o transporte, você melhora a malha viária e você diminui os impostos em cima do diesel, você acaba atraindo empresas. Estamos conversando com o consultor Roberto James. Ele está trazendo informações sobre como é que se compõe, como é que se forma, por exemplo, o preço da gasolina e por que ela é tão cara, sobretudo no Rio Grande do Norte. E você que está nos acompanhando vai saber detalhes daqui a pouco, depois do intervalo comercial, sobre o que é possível fazer para que a gente consiga baratear a gasolina, por exemplo, no caso do Rio Grande do Norte. Quais são as alternativas? De onde é que começa esse problema todo? O que é que pode ser feito aqui para tentar diminuir esse custo que a gente paga tão alto do combustível, né? Por exemplo, quando se fala comparando com João Pessoa, né? Por que está tão diferente o preço de gasolina, às vezes, de Natal para João Pessoa aqui tão pertinho? Daqui a pouco, depois do nosso intervalo. E nesse mês, conforme prometido, eu vou premiar o nosso melhor funcionário. E o prêmio vai para... Robertão! O nosso destaque do mês! Palmas, pessoal! Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa. A melhor rede médica do estado com mensalidades acessíveis e qualidade de vida aos seus colaboradores. Ligue pra gente. Unimed Natal PME. Cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o consultor que atua nesta área de combustíveis, Roberto James, sobre o preço de gasolina, por que ela é tão cara no Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Nós sabemos, inclusive, Roberto, que ontem, no evento que houve, né, discutindo o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, o governador Robson Faria decidiu montar um comitê para cobrar à Petrobras a diminuição da venda de combustíveis no Rio Grande do Norte. O Estado ganharia um diferencial frente aos estados vizinhos na disputa pelo hub, inclusive, né, que é uma outra perspectiva que a gente tem de atrair mais voos ainda para o estado do Rio Grande do Norte. É possível baratear ainda mais esse combustível de aviação? É possível. Veja bem, essa questão, se a gente for analisar a formação de preço do QAV, que é muito próxima
da gasolina, do diesel, você tem muita margem ainda. Então, o governo tem. O que é difícil para o governo é abrir mão dessa receita. Né? Porque uma parte já foi feita, né? Ele abre mão agora e espera que o mercado reaja como uma forma de suprir aquela diferença. E para finalizar, 2 perguntas objetivas. Primeiro, por que a gasolina em João Pessoa, na Paraíba, em alguns lugares, é mais barata do que no Rio Grande do Norte? A influência direta do preço de pauta. Como eu falei para você no começo, o governo decide quanto ele quer cobrar em cima do preço final. Então, a alíquota de ICMS... O governo federal que vem, por exemplo, também desde das refinarias, né? Isso. Vem das refinarias, das usinas, depois passa para as distribuidoras, mais imposto, chega no posto, mais imposto e por aí vai. Exatamente. Então, o que acontece? Ele define o preço final. O preço final lá na Paraíba, ele é quase 15 centavos mais barato que o nosso. E isso incide numa carga tributária menor e ele consegue, então... um preço diferenciado. Porém, eu gostaria de lembrar que a situação de Natal já teve parecida com a de João Pessoa, quando a gente tinha um terminal aqui pertinho, né? Você saía, entregava gasolina, o custo de frete era menor. Hoje, devido à distância, o estoque tem que ser maior, você tem um custo maior de estoque, você tem um custo maior de transporte, então... E para finalizar rapidinho, o que é possível fazer para melhorar, baratear o preço do combustível aqui na nossa cidade, rapidamente? O mais importante é a gente saber a quem cobrar, é vontade política. Então não adianta a gente ir para a porta para o caixa do supermercado e reclamar porque que a carne está cara. O caixa não vai poder fazer nada. Né? Então não adianta você chegar no posto... Tem que começar lá na Presidente Dilma com a Petrobras e vamos melhorar esse preço. Nós temos uma né? bancada, nós temos um pessoal que nós votamos que podem fazer isso por nós. Ok. Muito obrigado pelas informações aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Fico à disposição, Robson. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o Boa Tarde, Cidadão de hoje, mas você continua ligado na Band e Natal, que agora vem aí o Jogo do Brasil, que você vai acompanhar. É o jogo de vôlei, não é isso, minha amiga Vanessa? O jogo de vôlei do Brasil.